a estrutura da população brasileira. É isso aí, pessoal. Estamos de volta para mais uma aula de Geografia do segundo ano, RCB. Nós estamos estudando o capítulo 5, População Brasileira. Nas últimas aulas, nós vimos o processo de formação da população brasileira a partir das 3 matrizes iniciais, o processo de miscigenação, como é que se deu a ocupação territorial do Brasil, a questão dos ciclos econômicos que ajudaram de alguma forma a povoar e assim, os contrastes desse povoamento também, né? Nós vemos o litoral bastante povoado, densamente povoado, cerca de 100 habitantes para cada quilômetro quadrado, enquanto nas partes interioranas ocorre uma densidade demográfica baixíssima de 2 habitantes para cada quilômetro quadrado. Claro que a média do país inteiro é 24, né? 24 habitantes por quilômetro quadrado, só que aí vai haver essas disparidades. E por quê? Porque a parte litorânea foi a que foi primeiramente povoada, foi a que primeiramente foi ocupada e que inicialmente também teve a dianteira nas questões das atividades econômicas. Então elas se estruturaram primeiro, elas começaram a atrair população primeiro, a localização também geográfica ajudou bastante pela questão de exportação, a questão dos portos, para mandarem para outros países também, acaba fazendo ali um entroncamento nessa parte litorânea que vai ajudando essa concentração populacional. Por isso os grandes centros urbanos de hoje, São Paulo, Rio de Janeiro, além de tantos outros, como eu citei na aula passada, Fortaleza, Recife, estão nessas áreas. E as partes interioranas têm cidades menores. Mas hoje, isso aí foi só recapitulando a aula passada, hoje nós vamos estudar comportamento ou a estrutura da população brasileira. Agora nós vamos falar de números, de população, números populacionais. O que está acontecendo mais recentemente, o que está havendo nesse comportamento da população brasileira e por que é importante saber isso. A população brasileira é uma população mais jovem? É uma população mais idosa, como o Japão, por exemplo? É uma população mais adulta, quer dizer, nem jovem e nem idosa? É interessante para um governante, por exemplo, saber disso, ou para um empresário saber disso, porque se ele vai investir em um determinado ramo empresarial, ele tem que saber qual é o público para o qual ele vai se direcionar, né? Qual o público que vai comprar aquele produto que ele vai investir. Então, por isso que é importante saber essas questões da estrutura da população. Vamos entender como é que está a estrutura da população brasileira. Ao longo das últimas décadas, as transformações demográficas da população brasileira, eu estou na página 128, pessoal, quem quiser acompanhar, né? Decorrentes da queda da taxa de natalidade e da taxa de mortalidade, que levaram ao aumento também da expectativa de vida da população, em virtude aí dos avanços na área de saúde, vem acarretando grandes mudanças na estrutura etária da população brasileira. Essas mudanças redesenham a pirâmide etária brasileira, como podemos observar nos desenhos aqui ao lado, nas pirâmides etárias aqui ao lado. No livro didático, nós temos a representação das pirâmides de 1980 a 2020. São 3 pirâmides, de 1980, de 2000 e de 2020. Mas para a gente saber essa mudança na estrutura da população brasileira, a gente precisa entender quando foi que ocorreu a queda da taxa de mortalidade no Brasil e o que aconteceu. Quais foram as situações, o que aconteceu, que fez que a mortalidade no Brasil fosse controlada e entrasse em declínio. E depois a gente precisa também entender o que aconteceu para a taxa de natalidade também ter caído. Então são 2 taxas diferentes. Taxa de mortalidade e taxa de natalidade. As 2 caíram e fizeram que a gente chegasse na situação que nós estamos hoje. E é exatamente isso a nossa primeira pergunta. A
Primeira questão lá do formulário: causas da queda da taxa de mortalidade no Brasil. Quais são as causas da queda da taxa de mortalidade? Mortalidade, não confunda. São duas taxas diferentes, mortalidade e natalidade. A primeira pergunta é sobre a mortalidade. Bem, nós vemos aqui no nosso livro, pessoal, que na década de 1940 houve uma expansão dos serviços de assistência médica hospitalar, como o que, pessoal? Campanhas de vacinação, avanços na área de medicina, a questão de serviços e infraestrutura de saneamento básico melhorou a qualidade de vida das populações que viviam nas cidades. Quase me enrolei aqui, né, gente? Isso tudo fez que as pessoas obtivessem uma melhor qualidade de vida. As pessoas principalmente morando nos centros urbanos. Com todos esses avanços. Claro que não só as pessoas que viveram nos centros urbanos. Por exemplo, esses avanços nas campanhas de vacinação. Não é só para quem mora em cidade. É para todo o país. Então tem uma melhoria para todo o país. Todos esses aspectos fizeram que a taxa de mortalidade caísse vertiginosamente, caísse de forma muito acentuada. Porque o que antes a pessoa morria por uma gripe ou por uma coisinha boba qualquer, um vírus, epidemias matavam muitas pessoas, elas passaram a viver mais, porque esses vírus e essas epidemias passaram a não matar mais as pessoas e elas passaram a viver, sei lá, se antes viviam até 60, agora é 70, 80, então vai aumentando a expectativa de vida. Houve um controle de epidemias, né, e de vírus que ocorriam muito na população e matavam muitas pessoas. Houve um controle de tudo isso, né? E por isso que é interessante a gente saber a importância da vacinação, né? Aqui no nosso livro didático nós temos uma foto representando a revolta da vacina, porque antes se pensava que as vacinas eram uma espécie de mecanismo que os ricos, sei lá, teorias da conspiração, estavam utilizando para matar os pobres, né, para acabar com a população pobre para ficar só a população rica. E como nós vemos, não é isso que ocorreu na nossa história. Houve uma queda da mortalidade, ou seja, bem o contrário do que se pensava. Se era para matar, na realidade estava acabando com as possibilidades dessas pessoas morrerem mais cedo. E sim, elas viverem mais, né, também, né? Ok? A segunda pergunta, ela se refere à queda da taxa de natalidade. Primeiro a gente tratou da queda da taxa de mortalidade, agora eu quero saber quais são as causas da queda da natalidade no Brasil. Bem, pessoal, se em 1940 ocorreu essas mudanças e derrubou a taxa de mortalidade, anos à frente foi que foi ocorrer a queda da taxa de natalidade. E então, durante esse período de 1940 até 1960 e 70, essas duas décadas do século XX, ocorreu então um crescimento muito grande da população. Porque o que acontece? Se as pessoas agora passaram a viver mais desde 1940, mas as mulheres continuaram tendo muitos filhos, então o país, em número de população, começou a crescer muito, né? O crescimento vegetativo aumentou, porque vamos dizer que antes estava ali próximo do empate, né? Nascia muito, mas morria muito. Então eu controlei um lado, controlei a mortalidade. Vixe, então a população, houve uma explosão demográfica, uma explosão. E quando é que isso vai meio que se equilibrar de novo? De forma positiva, né? Porque antes tudo era alto a natalidade, era alta a mortalidade. Agora falta controlar a natalidade, a nossa pergunta é aí. Bem, na década de 60 e 70, gente, com a urbanização, o avanço da urbanização, o avanço da industrialização, a mulher no mercado de trabalho, porque, quer dizer, as cidades começaram a crescer mais ainda, atrair população, não só homens, mas mulheres também indo para a cidade, mulheres tendo acesso a métodos contraceptivos, né, métodos para ajudar no planejamento familiar. A mulher não estava mais aí obrigada a ter
5, 10 filhos, não. Agora ela tem um controle sobre o seu corpo e ela agora também está no mercado de trabalho e ela agora tem planos para o seu futuro, tem uma carreira. E todos esses aspectos resultantes aí da industrialização e avanços da urbanização faz com que a natalidade também venha a cair. Então a mulher agora planeja o seu futuro, a mulher tem um controle sobre o seu corpo e todos esses aspectos fazem que essa taxa venha também ser controlada nas décadas de 60 e de 70 no Brasil. Agora sim nós podemos ir para a estrutura mais recente do Brasil. Na página 128 vocês veem os 3 gráficos, as 3 pirâmides etárias. E o que é uma pirâmide etária? Uma pirâmide etária, eu vou pegar aqui uma definição do site infoescola.com. As pirâmides etárias são gráficos que apresentam a quantidade da população de determinado país em relação às faixas etárias da mesma, separadas por gênero. A nossa última pergunta do formulário trata sobre pirâmide etária também, porque eu quero que vocês definam, até mais do que eu apresentei aqui, o que é uma pirâmide etária, tá bom? Vocês pesquisem e colocam uma definiçãozinha mais elaborada. Vou tentar explicar aqui, gente. Você representa em barras da base até um topo por idade. Então, a base vai ser representada os jovens de 0 a 19 anos, o meio vai estar os adultos de 20 a 59 anos e o topo vai estar os idosos acima de 60 anos. Então, uma população jovem, essas barras vão estar mais alargadas, com o meio um pouco menos alargado, porque aí as pessoas não vivem tanto, né? E com bem menos idosos. E por isso que se forma realmente uma pirâmide, é chamada de pirâmide etária. A questão é que quando esse país vai mudando a sua estrutura, quer dizer, vai nascendo menos meninos, devido à situação aí que eu já expliquei para vocês, industrialização, urbanização, métodos contraceptivos e tal, essa base ela vai diminuir, vai ter menos jovens nessa população, vai ter mais adultos e mais idosos, porque se você controlar também a mortalidade, né, dos idosos e tal, vacinação, não sei o que, então vai virar uma pirâmide praticamente invertida, com o topo alargado, o meio menos alargado e a base bem estreitinha. Isso é característico geralmente de país desenvolvido. Ocorre uma inversão da pirâmide, tá bom? O Brasil, ele já teve uma pirâmide, de fato, em 1980, como está representado no livro. Depois, em 2000, essa base começa a diminuir e você veja que a população, a partir dos 10 anos até os 20 anos, é que vai ter a maior representação aí na pirâmide. E você veja que a previsão, a perspectiva era que em 2020 diminuísse mais ainda essa base e aumentasse mais ainda o meio da pirâmide. Aí vai ficar uma pirâmide meio estranha, né? Com a base diminuída, o meio alargado e o topo um pouquinho mais alargado também, né? Ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Nós estudamos aí as mudanças na estrutura da população, está ocorrendo essa mudança, está diminuindo o número de filhos para cada mulher, está aumentando o número de adultos e o número de idosos. Então isso tudo ajuda para o planejamento de um país, para os governantes, para os prefeitos, para os políticos em geral e não só esses, para os empresários também e etc. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Esse é o assunto da nossa aula de hoje e até a próxima.